Olá, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho hoje sobre diagnóstico médico. Relembrando aos senhores que já foram meus alunos, ou que são meus alunos, ou que já assistiram algumas das minhas palestras, que o diagnóstico nasce de um ato chamado anamnese, que é aquela entrevista que ocorre entre médico e paciente. O paciente relata o seu desconforto, o seu sofrimento, e o médico, então, através do seu relato, aberta este canal de comunicação, vai tentar fechar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica. Tanto o diagnóstico como uma hipótese diagnóstica, ambos prescindem, às vezes e não raras às vezes, de alguns exames para que se feche realmente aquela conclusão daquele médico com relação à causa efetiva que está sendo investigada e que guarda a relação com o sofrimento do paciente, com aquilo que o paciente lhe relata no seu consultório. Devemos lembrar também que o médico deve ouvir mais do que falar, ou seja, o médico deve permitir que o paciente fale, que ele se sinta à vontade, porque é através da verbalização do paciente, dos seus gestos físicos, é que o médico começa a traçar uma hipótese diagnóstica na sua cabecinha e, por vezes, ao fim do relato do paciente, ele já tem um diagnóstico fechado. Mas, para sanar eventuais dúvidas, ele requer um ou outro exame para poder realmente fechar em definitivo o seu diagnóstico e indicar a melhor terapia para aquele paciente. Okay? Diagnóstico, portanto, ele é um ato complexo, tanto que ele é um ato complexo, que ele tem 4 vertentes. E dentro dessas 4 vertentes, o que eu tenho? Eu tenho o diagnóstico funcional. A primeira vertente é o diagnóstico funcional. Esse é o mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque o paciente já se achega ao médico com um histórico clínico. Ele já se achega ao médico com um diagnóstico que ele já teve de algum outro médico. Ou muitas vezes o paciente retorna ao médico, ou se achega ao médico em algum hospital, onde ele já passou por aquele hospital, e o médico, ao acessar o prontuário desse paciente, ele vai verificar que já há um histórico desse paciente. Muitas vezes a queixa é a mesma, às vezes a queixa pode ser uma outra queixa, mas já tendo aquele médico um ponto de partida, fica mais fácil traçar um diagnóstico, uma vez que ele já tem o perfil desse paciente. Um exemplo clássico que eu dou aos senhores é o paciente que se achega ao médico, já trazendo um histórico de uma patologia, de um tratamento que foi realizado há alguns anos atrás, alguns meses atrás, e ele já vem então munido de todas aquelas informações e diz para o médico: olha, doutor, há tanto tempo atrás eu me submeti a um tratamento X e hoje eu sinto as mesmas coisas que eu estava sentindo quando fiz esse tratamento. Então, na cabeça do médico já nasce uma ideia, já começa a se formar uma ideia. Pode ser um caso de uma recidiva, pode ser um sintoma que, dado ao estado emocional do paciente, já está remetendo o paciente àquele mesmo problema que ele teve no passado, e o médico então vai fazer o quê? Vai começar a investigar. Mas é mais fácil por quê? Porque eu já me apresento ao médico já com um diagnóstico pretérito. Eu me apresento ao médico já com um histórico funcional. Então fica muito mais fácil para esse médico reavaliar esse paciente e fechar um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico vem de encontro àquilo que o paciente já enfrentou no passado, ou seja, é uma recidiva,
E dentro dessa recidiva eu vou tratar esse paciente talvez ou apenas mudando a medicação, ou talvez seja um caso de um reop, ou seja, eu vou ter que novamente operar esse paciente. Portanto, essa é a primeira vertente e é uma das mais fáceis que tem. A próxima vertente, que é a segunda vertente, é o diagnóstico sindrômico. Esse diagnóstico sindrômico, ele depende muito da competência do médico. E quando eu falo competência, eu quero que vocês entendam que não é a competência porque ele fez medicina, que ele se formou, se especializou, e tem doutorado, pós-doc, não é nada disso. É a competência humana de saber ouvir o seu paciente e extrair dele aquilo que é necessário para que esse médico possa fazer um bom diagnóstico. Tratar o paciente com respeito, com carinho, com amor, saber ouvir para extrair o necessário para se fechar um diagnóstico. É aquilo que eu falo nas minhas palestras da técnica do abraço. Quando o médico entender que através da técnica do abraço, ele reduz 70% da causa aparente do sofrimento do paciente, vai sobrar esse médico 30% para ser investigado, que é a causa efetiva. Porque quando o paciente ele adentra um hospital, um pronto-socorro, um consultório, ele é 100% dor, ele é 100% emoção. A dor da incerteza, a dor do medo, a dor do futuro. Quando eu abraço esse paciente, eu trago esse paciente para próximo de mim, me coloco em pé de igualdade com ele, esquecendo aquele DR que vem à frente do nosso nome, o paciente ele entende o seguinte: poxa, esse médico ele está me tratando com carinho, esse médico realmente ele se preocupa comigo. Quando você faz isso com esse paciente, você tira de 100% da causa aparente, você tira 70%. Restando 30% que é a causa efetiva que você vai investigar e vai diagnosticar. Mas você não tira só esse 70% da carga do paciente, você tira também do acompanhante desse paciente. Por quê? Porque o acompanhante também ele entra dentro daquele hospital com adrenalina no pico máximo. O acompanhante também sofre com o paciente, né? E a partir do momento que o acompanhante vê que, por pior que tenha sido a recepção, o estacionamento, mas a partir do momento que ele vê que o médico vem de encontro ao paciente, senhor José, aí o senhor José se levanta, e o paciente vai de encontro a ele, já o abraça e ajuda ele na locomoção, no trajeto até o seu consultório, ele já cria uma área de conforto para o paciente e para o familiar, para o acompanhante. E já vai derrubando aqueles estigmas do jaleco branco, aqueles estigmas da mesa branca. Por quê? Porque o paciente entende que ele está sendo tratado com respeito, com amor, que aquele médico se colocou no pé de igualdade com ele, e o familiar também, de 100% do pico de adrenalina, vai cair para 30% também. E às vezes você até zera. Por quê? Porque o familiar do paciente veja, poxa vida, esse médico realmente é um cara bacana, essa médica é uma pessoa bacana. Poxa, ele abraçou o meu marido, o meu filho, o meu paizinho, o meu vozinho. Caramba, que cara respeitoso. E essa técnica de abraço tem grande influência naquilo que nós chamamos de diagnóstico sindrômico. Por quê? Porque eu já quebrei a barreira e fica mais fácil de eu extrair daquele paciente as informações que eu necessito para fazer um bom diagnóstico. E muitas vezes, através da técnica do abraço, eu reduzo, inclusive, o número de exames que são requisitados, que são solicitados. Por quê? Porque eu abro um canal de comunicação com esse paciente, ele consegue verbalizar o que ele está sentindo, eu estou olhando para esse paciente nos olhos dele, no corpo dele, para ver se aquilo que ele está verbalizando no corpo também está conversando comigo.
De sorte que eu ataco direto o ponto em que eu acho que é a causa efetiva a ser tratada, e ao invés de eu pedir 10, 15, 20 exames, eu peço 1 ou 2 exames específicos e pimba, diagnóstico fechado com maestria. Diagnóstico fechado com maestria com qualidade, prognóstico igual, terapia igual. Então você elimina inclusive retornos desnecessários desse paciente, porque todo retorno do paciente a um hospital com a mesma queixa torna-se o quê? Torna-se despesa para o hospital, torna-se despesa para o convênio médico, e aí entra naquela situação da sinistralidade, ou seja, a pessoa que tem aquele convênio médico está usando demais, né? E aí vem essas loucuras aí dessas ações judiciais para reduzir planos, e o convênio médico aumenta a sinistralidade, e aí entra numa bola de neve. Portanto, o diagnóstico sindrômico, ele depende única e exclusivamente de um simples ato do médico. Além da sua bagagem intelectual e profissional, saber ouvir e interpretar aquilo que o paciente está lhe comunicando. Nós temos também o diagnóstico anatômico. Alguns alunos engraçadinhos, o diagnóstico anatômico é o melhor que tem, que nós vamos apalpar o paciente. Eu costumo brincar com isso, não, você não vai apalpar o paciente, você vai tocar no paciente. A técnica de palpação no paciente é uma técnica científica. Através do contato físico que eu tenho com esse paciente, tocando numa parte, noutra parte, ou seja, aonde o paciente relata o desconforto, eu consigo traçar uma hipótese diagnóstica e consigo requerer exames específicos para chegar num diagnóstico efetivo. O paciente se queixa de uma dor abdominal. Ao palpar o seu abdômen, eu consigo ver se ele está com excesso de gases, se é um caso de uma apendicite, de uma hérnia, ou um caso gástrico, um pouquinho mais grave, mas de sorte que esse exame anatômico, eu fecho o diagnóstico com 1 ou 2 exames de imagem, seja um raio-x, um ultrassom de abdômen, um ATC, um RM, um hemograma, né? Portanto, diagnóstico anatômico também se enquadra dentro de um daqueles que são mais fáceis de se fazer, mas não descarta a árdua tarefa do médico de saber ouvir o seu paciente. Ok? Pois bem, senhores, nós temos também o diagnóstico etiológico. Este é um dos diagnósticos mais difíceis de fazer. Quero lembrar aos senhores que nós temos hoje aproximadamente 1000 doenças catalogadas, e dessas 1000 doenças catalogadas, nós conhecemos apenas 1/3 delas. Ou seja, dentro desse universo de um terço, eu já tenho protocolos pré-definidos de como agir. E se o paciente se achega a mim com uma queixa em que eu não consigo identificar dentro desse 1/3, e muito menos dentro dessas 1000 doenças catalogadas, fica-se mais complexo esse diagnóstico. Muitas vezes eu vou ter que usar plataformas, softwares de plataforma médica, para tentar buscar uma referência, não só no Brasil, como fora do Brasil, com relação à queixa daquele paciente, se guarda relação com qual tipo de enfermidade, com qual tipo de protocolo médico, estou falando. Então esse é o diagnóstico mais complexo que nós temos. Através do diagnóstico etiológico é que eu vou determinar se é um caso de inflamação, infecção, infestação, degeneração, neoplasia, alteração metabólica.
problemas imunológicos, envenenamento por medicamentos ou por chás. Hoje está em moda essa questão do chá, né? Chá para emagrecer, chá para potência sexual, chá para nascer cabelo. E as pessoas saem como loucas aí, tomando tudo quanto é tipo de chá e se esquecendo de um conceito básico que mesmo sendo chá, mesmo sendo raiz, elas também têm as suas toxicidades. Então não é porque é um chá que você pode tomar, depende de você é alérgico ao elemento químico daquele chá. Poxa, mas é chá e tem elemento químico? Eu acho que tem. É através das ervas que nós fazemos remédios alopatas, não é isso? Então, senhores, os senhores percebam que na verdade eu tenho 4 vertentes de diagnósticos. Portanto, antes dos senhores advogados que militam na área do direito médico proporem uma ação, estudem bem o que é diagnóstico. Estudem bem quais são as vertentes desse diagnóstico. Estude bem quem é o teu cliente ou quem foi o seu cliente, porque de repente quem se achega a você é o espólio, é o inventariante, é a esposa, o filho, a viúva, a mãe, o pai, né? Por quê? Porque dependendo do diagnóstico ele não é punível. Eu tenho erro de diagnóstico evitável, este é punível, e tenho erro de diagnóstico inevitável. Esse, não raras as vezes, não é punível. Mas isso nós vamos ver numa próxima oportunidade e num curso que eu vou ministrar, que será online ao vivo, que chama-se Erro de Diagnóstico, Responsabilidade Civil e Penal, tanto do médico, como do hospital, como do laboratório. Beleza? Forte abraço.